Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando lições espíritas de hoje e vamos tratar de um tema bem relevante, né? Como sempre, né? Os nossos estudos aqui estão baseados na doutrina espírita, principalmente no livro dos Espíritos. Então, nós vamos estudar hoje a lei da sociedade. A gente vive na sociedade, não tem como, né? Não existe maneira de alguém prosperar espiritualmente e materialmente se não viver isso no social. Então, essa sociedade que tem tantas histórias, né? Nós podemos imaginar aquelas civilizações antigas, né? Aquelas civilizações do passado, com pequenas sociedades. Aliás, a civilização toda era uma única sociedade. E ali existia toda uma cultura que era própria para o avanço daqueles espíritos que estavam encarnados ali. E depois essas civilizações iam transmutando, passando para outro tipo de civilização, talvez os mesmos espíritos aí crescendo em diferente cultura, mas sempre buscando este aprimoramento, sempre buscando essa estruturação enquanto mônadas em evolução. Às vezes é muito difícil a gente entender esse palavreado, né? Mônada e evolução. Porque, na verdade, o que nós vemos é cabeça, tronco e membros. Os indivíduos todos têm isso aí. E quando a gente fala em mônada, a gente está pensando numa coisa que não tem cabeça, tronco e membros. Na verdade, o cabeça, tronco e membros, esses que nós vemos, isso aí é temporário. Nós vamos usar isso até quando a gente não puder fazer realizações sem as mãos e sem os pés para levar, né? A cabeça para pensar vai ser a mente, porque o cérebro ele é nada mais nada menos do que o reflexo da mente. Os olhos serão olhos espirituais, né? Essa questão de olfato, essa questão de alimentação será modificada. Nós vamos alimentar pela nossa expressão, né, de sentimentos. Então, isso que a gente vê, cabeça, tronco e membros, as pessoas todas envolvidas nessa forma humana, é muito bonita. As formas humanas são bonitas, né? São anatômicas, enfim. Mas vai ser por um pouco tempo. Talvez a gente nem imagina que está muito perto de deixarmos isso. Porque é como a criança, né? Ela usa fralda, ela usa berço, ela usa coisas lá da infância para poder se adaptar, né, à nova encarnação. E nós, na verdade, estamos nos adaptando a a um processo interessante de crescer para Deus. Independente de pessoas aí dizerem que não existe Deus, que não tem nada disso, essas coisas todas que a gente ouve por aí e que não condizem com a realidade. São falácias de crianças espirituais, porque elas não conseguem responder uma única pergunta, né, da não existência de Deus. É muito mais fácil você aceitar Deus normalmente, tranquilamente, do que negá-lo. Porque se você encontra uma pessoa inteligente, ou não precisa ser tão inteligente, uma pessoa que faz uma pergunta aí a respeito da natureza, né, ele não tem resposta. Como que criou o pepino? Como que criou o abacaxi? Como que criou a maçã? Ninguém vai saber. Eles vão ficar naquela história de regredindo até o átomo, até a partícula, mas e quem criou a partícula? E quem criou o fluido cósmico? Então, assim, no fundo, eles vão parar pelo meio, porque pouca gente avança, né, nessa ida, né, para a origem das coisas. Então, meu amigo, minha amiga, a sociedade ela é um conjunto, né, de indivíduos que formam um grupo. E esse grupo tem cultura, esse grupo tem afinidades, né? Esse grupo tem crenças, valores. E, ao longo do tempo, isso vai mudando, né? Porque as pessoas vão aprimorando, vão crescendo, outros vão ficando, outros vão indo. É uma coisa bem interessante, né? Essa evolução. Nós vamos, então, fazer um estudo hoje sobre a lei da sociedade, baseado, claro, no livro dos Espíritos, no terceiro livro dos Espíritos, né, naquela parte das leis morais,
é lá a lei da sociedade, e nós trouxemos aqui para a nossa reflexão do nosso Lições Espíritas de hoje. Então, vamos ao estudo que está aqui preparado. Então, vamos lá. Lei da sociedade. Né? Então, o ser social, para ser altaneiro em suas manifestações, necessita sentir-se igual a todos os outros seres e manter-se socialmente equilibrado na busca constante da sua harmonia em plena igualdade de direitos e deveres. Não se concebe uma sociedade dinâmica, ativa, né, que não tenha respeito por direitos e deveres. Quando Jesus falou assim, quer ver? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. As pessoas, às vezes, se enrolam na explicação disso. Porque quando você fala em direito, todo mundo se arvora, né? Eu tenho direito disso. Mas Jesus coloca diferente. Por quê? Se você usa esse versículo do Evangelho de Mateus 5 com o versículo do Evangelho de Mateus 16, quando ele fala assim, a cada um segundo as suas obras, então você vai entender que eu vou ter direitos se eu cumprir com o meu dever. Percebe? Se eu cumprir com o meu dever, eu não tenho direito. E aí passa a ser inteligível a frase, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses vão cumprir os seus deveres. Ele vai entender que precisa cumprir o dever, senão ele vai conseguir chegar aos direitos que ele precisa, que ele quer que sejam deles. Então, minha gente, essas coisas nós, aqui no Espiritismo, tentamos analisar mais profundamente para não ficarmos naquela superficialidade que muitas vezes nos perturbam, nos prejudicam o andamento da evolução. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Então, Lei da Sociedade e Lições Espíritas. Vamos lá. Em sociologia, uma sociedade, do termo em latim società, que significa associação, então é um grupo de indivíduos se relacionando a fim de conseguir e preservar seus objetivos comuns. Os objetivos comuns, compartilhados pelos membros da sociedade, são os próprios objetivos da sociedade, ou seja, o bem comum. Veja que definição bem interessante de sociedade. Nós quisemos hoje, antes de entrarmos no Livro dos Espíritos, fazer algumas observações a respeito de sociedade. No nosso tempo, essa palavra sociedade está sendo, às vezes, mal interpretada, mal entendida. Né? O estudo da sociedade é um estudo novo. Né? O Durkheim, que começou esse estudo, mas ele talvez tenha já pego algum gancho em algum outro do passado que tenha feito uma análise da sociedade. Nós, até o século XVIII, XVII, XVIII, a grande parcela da sociedade, dos indivíduos, não se interessavam muito nesses temas, né? Estavam muito só preocupados na sobrevivência. Quando chega o iluminismo, lá no século XVIII, aí já começam a pensar mais seriamente na racionalização da vida, dos eventos do cotidiano. E aí começam a surgir essas variações de estudos. Né? A ciência, então, passa a ser dividida em várias partes separadas para se estudar com mais profundidade. Então, a sociedade, o estudo da sociedade é recente. Por isso que nós temos muitas dificuldades de entender, de compreender a sociedade. Por quê? Porque cada indivíduo ele é um ser particular, ele. E para se justapor, criando uma associação, às vezes há dificuldades para isso. Tá? Então, pensa você é um ser social. Mas você sabe que a pessoa que está mais próxima de você pode ser bem diferente de você. Né? Então, vocês tentam encontrar um ponto de convergência para criar uma vida mais saudável, mais plena, mas são diferentes. Agora, você imagina um conjunto social com muitos indivíduos.
fica cada vez mais difícil, né? Quase que temos que criar nichos. Esses nichos em cidades a gente chama de bairros, né? E os bairros em ruas, ruas em casas. Você vê que há uma justaposição para que se chegue a um contexto melhor de convivência social. Mas todos precisamos participar dela. Então, todos têm que dar a sua parcela de contribuição para que a sociedade seja melhor e mais justa. Não é um grupo qualquer, mas é um grupo soberano de indivíduos, não dependendo de forças externas, onde existe uma rede ou sistema total e abrangente de relacionamentos, no qual todos os seus indivíduos e comunidades, membros, estão interligados. Uma sociedade é composta por membros que compartilham um princípio fundamental, geral, vinculado, todos dentro do grupo, a uma mesma finalidade, que é o bem comum que a gente já estava falando. Então, meu amigo, minha amiga, olha como você está participando dessa sociedade para ver qual é a sua posição dentro dela, né? Há quem considere erroneamente que não existam sociedades nem classes sociais. Só existem os indivíduos e suas comunidades familiares. É evidente que isso são ensaios teóricos que não passam que não passam pelo crivo da razão. Olha só, a família ela é um bloco, né? Ela é um núcleo da sociedade. Então, a sociedade tem vários núcleos familiares. Então, quando as famílias estão mais ou menos harmonizadas, a sociedade fica melhor, fica mais harmonizada. Agora, quando a família está desorganizada, a sociedade sofre com isso. Por quê? Porque a base da sociedade é a família. Só que os indivíduos, muitas vezes, não entendem esse valor lógico e cultural. Não entendem esse valor importante dentro da convivência de uma sociedade. Então, é preciso que cada um participe da sua forma e dentro da melhor maneira possível. Tá? Você tem o seu talento, o outro tem o talento dele, o outro tem. Então, nós vamos juntar esses talentos. Por isso que nós temos aptidões diferentes. Por exemplo, tem pessoas dentro de uma sociedade que fazem são profissionais numa área, outro na outra, outro na outra, porque isso precisa ser assim, para que se ajudem, e se ajudando, cresçam. Uma coisa que é preciso a gente entender é o seguinte: aquela pessoa que eu preciso para um determinado trabalho, ele ou ela são irmãos meus. E eles têm que entender que eu que preciso deles, também sou irmão deles. A sociedade será justa quando essas criaturas entenderem isso e não haver a apropriação indébita de um pelo outro. Aí a sociedade começa a ser justa. Então, quanto custa você colocar uma torneira lá na minha casa? Quebrou a minha torneira, eu tenho que trocar, eu não sei fazer isso. Então, aquela pessoa que vai trocar a torneira tem que ser justa. Porque também ela vai precisar do dentista, não vai? E o dentista vai precisar do médico, o médico vai precisar do engenheiro, o engenheiro vai precisar do servente. Essas coisas nós temos que começar a analisar. Porque o mundo do futuro terá isso por base: irmandade, fraternidade. Enquanto a gente não pensar seriamente nisso, nós teremos sociedades injustas, apropriativas, indevidas. Que a gente possa raciocinar um pouquinho mais para participarmos melhor desse contexto, né? Bom, sociedade é objeto de estudo comum das ciências humanas, especialmente a sociologia, a história, a antropologia, a geografia e o direito. São pessoas que se reúnem para estudar o melhor possível de uma sociedade. Quando eu comecei a me interessar por este tema, e isso faz um tempo, eu me lembro que eu comprei um livro chamado Introdução à Sociologia. É um livro bem didático.
E ali eu comecei a tentar entender o argumento do autor do livro, onde ele falou isso que eu disse para vocês, né? Que um depende do outro, que um precisa do serviço do outro. Então, se eu preciso do serviço do outro, eu tenho que ser justo com aquele que precisa do meu serviço. Mas isso é difícil de colocar na cabeça humana. Por quê? Porque aquele que precisa do meu serviço, às vezes ele tem um projeto pessoal que custa caro, então ele vai cobrar caro de mim. E ao mesmo tempo que ele está no projeto dele, ele precisa de um outro, ele quer pagar barato para o outro, para não gastar o dinheiro que ele precisa para o projeto pessoal dele. Então isso aqui interfere. Projetos pessoais. Então é preciso entender que eu só vou construir uma torre se eu tiver dinheiro para isso. Pronto, já guardado. Jesus fala isso. Tem uma parábola que ele fala, a parábola das torres, que ele diz isso. Se você vai construir uma torre, veja se você tem recursos. Para que, quando você começar a construção, você termine a construção. Não pare no meio porque não tem mais dinheiro. Então a gente tem muito isso. A gente faz um projeto. Eu quero construir uma casa, né? E a minha casa tem 300 metros quadrados. Né? Ela vai me custar X. Onde que eu vou tirar esse dinheiro? Do meu trabalho. Mas, às vezes, o meu trabalho não dá. Então, eu vou fazer um trabalho extra dentro da minha profissão, aí eu vou cobrar caro. Então, essa coisa de cobrar caro, cobrar injustamente, é que tem dificultado que as sociedades cheguem no nível bom, no nível excelente. A gente vai entender isso lá no nosso lar. Lá você tem bônus horas, você não tem dinheiro, né? Trabalhou, você tem direito ao bônus. Não trabalhou, não tem. E lá tem as possibilidades de gasto do bônus horas, que não é nada alarmante, não é nada de muita coisa. Uma casa lá custa 30 mil horas de trabalho. Então trabalha, não tem problema. Vai custar 30 mil horas. Então você vai dar o seu melhor, independente, né, do tempo. Você não vai cobrar mais. Aí chega uma pessoa lá e fala assim, pois é, eu estou precisando só já, eu vou te cobrar 10 mil horas aí. Não, não tem isso. Você está trabalhando e está ganhando 30, a sua bônus horas. Então isso é justo. Então você pensa em ter uma casa, ótimo, beleza. Então, quanto custa a casa? Custa tanto. Então vamos dividir o valor da casa pela minha possibilidade de compra, pelo meu poder aquisitivo. Aí eu não vou perturbar ninguém, eu não vou entrar no campo financeiro de ninguém de maneira aberrante, que o prejudique. Depois você lê no próprio Nosso Lar a história do André Luiz com o senhor Silveira. Está narrado lá no Nosso Lar. Não vou dizer para você pesquisar também, né? Bom, vamos então continuando aqui o nosso estudo sobre sociedade. As sociedades humanas são, na maioria das vezes, organizadas de acordo com seu principal meio de subsistência. Cientistas sociais identificaram sociedades caçadoras-coletoras, sociedades pastoris nômades, sociedades horticultoras ou simples sociedades agrícolas e sociedades intensivas em agricultura, também chamadas de civilizações. Alguns consideram que as sociedades industrial e pós-industrial são qualitativamente diferentes das tradicionais sociedades agrícolas. E você observa, né, como que eles tentam identificar as coisas, né, quantificar, qualificar as coisas. Olha, meu amigo, minha amiga, para chegarmos hoje onde nós estamos, nós já participamos de caçadas, coletas, de agricultura, de pastoreio, nós já fizemos tudo isso, de pesca. No nosso passado histórico, essa coisa está arquivada lá. Então, hoje, para a gente ser seres, né, cidadãos, né, que moram em grandes cidades ou não, nós já temos essa experiência.
Então, isso tudo foi importante para nós. Por isso que nós temos que agradecer à sociedade, porque ela nos sustentou naquele momento antigo. E agora, eu, já com uma sociedade um pouquinho mais avançada, eu tenho que contribuir da mesma maneira que eu contribuí lá atrás, com a minha força-tarefa, né, para que alguém e todos se beneficiem do meu trabalho. Então, isso é gratificante. É isso que as pessoas não pensam. Como eu estou ajudando? Quando eu trabalhei numa empresa de telecomunicações antigas, né, antiga, chamada Telemig, aqui de Minas Gerais, eu senti um prazer enorme quando eu fazia requisição de materiais para instalação de um telefone público, mais conhecido como orelhão, né? Eu fazia muita requisição de material para instalação de telefone público. Eu me senti extremamente um ser social que ajudava a sociedade. Eu ficava imaginando, né, aquelas pessoas ali à noite, alguém passando mal, precisando de uma ajuda, de uma ambulância ou de um táxi, né? E aquilo ia ser tão importante para eles. Então você tem que sentir um ser social ativo dentro da sociedade que você vive. Da sua contribuição ser importante. Isso eu me sentia assim. Muitas vezes eu sentia isso naquele trabalho lá que a gente realizava. O ser social é aquele que vive, congratula, celebra e enaltece a cada dia o ato de viver. A gente estava falando, né? Quanto mais assim faz, mais ele cresce e surge dentro dos demais, e quantos mais assim procede, mais cresce a sociedade de tal forma que a sociedade só existe porque existe o ser que compõe lares e famílias e que trabalha por preservá-los. Então, amigo, amiga, aí está aí, né, uma proposta bem interessante sobre sociedade. Você pense nisso. É bom que você pense nisso, que você analise essas coisas para que você seja um ser social bastante proeminente no cultivo das suas tarefas necessárias. Uma sociedade com elementos falhos falha no seu objetivo de formar indivíduos capazes de se ajustarem com as leis do universo. Em assim fazendo, destrói-se injustamente, acreditando que a morte é a solução, enquanto que a morte é um padrão diferenciado das falas sem razão. Há que se ajustar indivíduos e sociedades para que todos cresçam e façam acontecer a sua própria evolução. Não tem morte, meu amigo, minha amiga, não existe isso. Tira isso da sua cabeça definitivamente. Não existe. Nós estamos na dimensão física do sistema Terra. Existem mais 6 dimensões aqui no sistema Terra, que são dimensões espirituais, ou seja, nós somos umzinho só. Quando a gente deixa o corpo, a gente vai para uma dessas outras dimensões, dependendo do nosso mérito, do nosso avanço ou não. Mas existem mais 6 dimensões que você precisa saber delas. Precisa conhecer esse assunto. Aliás, o Espiritismo é bem interessante, porque quando você começa a estudar uma coisa espírita, ele vai te abrindo outros caminhos de pesquisa, de tal maneira que um estudioso espírita tem que ter quase como uma biblioteca em casa, ou então, se ele gostar, utilizar do Google o tempo todo para as pesquisas, porque ele fala uma coisa que você tem que pesquisar. Então, a sociedade é uma coisa a ser muito pesquisada, e a gente tem que parar com essa história que vai morrer, né? Quem pensa assim, morre fora da hora, morre no sentido de abandonar as tarefas, abandonar a vida, abandonar a sua pujança para esperar por uma coisa que não existe, que é a morte. Guarde isso aí, amigo, amiga. O Espiritismo contribui fortemente no objetivo de informar e formar indivíduos próprios a cumprir a sua missão de ser seres sociais, ajustados e prontos a transformar, construindo o bem maior. Então, quando eu começo a estudar o Espiritismo, acontece comigo isso. Eu começo a me entender como um ser extremamente útil, necessário à sociedade.
né? Tudo que eu falo, tudo que eu faço, pode gerar pensamentos, atos nos outros. Eu começo a entender isso. Então eu começo a me policiar. Não vou fazer qualquer coisa, não vou falar qualquer coisa, porque eu posso influenciar pessoas ao mal se a minha fala, a minha atitude for negativa. E eu sou um ser social, então o que eu falar, o que eu fizer, pode gerar uma reação em cadeia de pessoas falando e fazendo coisas negativas a partir da minha proposta, a partir daquilo que eu disse e fiz. Aí eu sou um ser social falho. Não estou ajudando. Pelo contrário, estou perturbando o contexto de sociedade. Então, agora vamos entrar no estudo do Livro dos Espíritos, Lei da Sociedade. Você é um desses aí, que caminha pela rua em busca de alguma coisa, né? Está buscando algo. Necessidade da vida social. É o subtítulo do capítulo, né? Lei da Sociedade. Na questão 766, Allan Kardec pergunta: a vida social está em a natureza? Faz parte da natureza, né? A vida social? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, se nós falamos, né, se nós caminhamos, se nós ouvimos, se nós propomos, interagimos, isso significa que nós somos detentores de valores que nos levam a uma vida social. Na verdade, né, amigo e amiga, nós vivemos dentro de nós. Nós vivemos dentro da nossa espiral evolutiva e nos comunicamos com os que estão fora de nós pelos sentidos. E a sociedade, ela é um conjunto desses indivíduos que moram em suas espirais, mas que se comunicam pelos sentidos. Então, eu levo para fora o que eu tenho dentro de mim e trago para mim aquilo que eu ouço lá fora, tendo o dever de instituir um filtro nessa levada e trazida, né? O filósofo Hegel, ele diz uma coisa muito interessante, né, a respeito disso. Ele fala assim: em mim, fora de mim, retorno a mim. Ou em si, fora de si, retorno a si. Então, eu sou uma espiral, vivo na minha espiral, ou seja, vivo no meu mundo, no meu universo, e vou fora do meu universo pelos sentidos, né? Eu não saio do meu universo, eu vou através dos sentidos, ouço alguma coisa e retorno para mim. O que eu trago para mim? Então, nessa efervescência social, nós estamos nessa interação permanente. Eu estou levando e trazendo, levando e trazendo. Eu tenho que ter um filtro para saber o que é bom, o que eu levo, o que é bom, o que eu trago. Né? É isso que é importante. Então, se eu sei disso, eu vou tentar levar o melhor de mim, porque quando eu levo o melhor de mim, o filtro aumenta o potencial. Ele só vai deixar voltar para mim o que é melhor para mim. Então, o melhor traz o melhor. O ruim e o pior traz o pior. Então, essa vida de interação social é necessária também para que eu tenha essa possibilidade, né, de entender o que é melhor. Questão 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Não quero saber de sociedade. Me tira esse negócio da minha vida. Não quero saber de sociedade. Quero ficar sozinho no meio do nada. Isso é legal? É da lei da natureza? Pergunta Kardec, né? Qual é a resposta que ele recebe? Sem dúvida. Pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então é contrário à lei da natureza, o isolamento absoluto. Tem pessoas que gostam de ficar sozinhas, né? Tem necessidade de ficar sozinho às vezes. A solidão não é assim tão ruim. Às vezes ela é necessária para reflexões, mas eu não posso me tornar um ser solitário. Continuamente solitário. Eu tenho que buscar
cada vez mais esse encontro com o outro, para que eu cresça por intermédio desse encontro. Esses encontros são muito necessários. E, continuando o estudo, na questão 768, Kardec pergunta: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Né? Então, eu busco a sociedade para quê? Para interações, para uma troca, né, de valores assim, mais superficiais, ou ter um objetivo mais geral nisso? É a pergunta de Kardec. A resposta é: o homem tem que progredir. Insulado, isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Então, esse indivíduo que está aqui, ele só está de terno e gravata, olhando para essa função eólica. Por quê? Porque ele é um ser social. Ele precisou da pessoa que fez a camisa, da pessoa que fez a gravata, que fez o paletó, provavelmente está de sapato. Então, ele é um ser social, porque ele depende de outros seres. Ele não construiu isso sozinho. Esses captadores aí de vento foi feito por outra pessoa que está chamando a atenção dele. Então, não tem como viver. Sabe, amigo, não existe a menor possibilidade de vivermos insulados. Não tem isso. Nós dependemos uns dos outros. Allan Kardec faz um comentário aqui. Ó. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. É o que nós acabamos de falar. Kardec coloca isso, é claro que eu já tinha lido, já sabia também. Então, Kardec coloca aí de uma forma bem clara para todos nós. Homem nenhum possui faculdade completa. Ninguém sabe tudo. Então, nós precisamos uns dos outros, para que os outros nos ajudem, e eu ajude os outros nas suas carências. Claro, né? Bem claro isso aí. Então, agora tem um outro subitem, né? É vida de insulamento, voto de silêncio. A gente que faz isso, né? Voto de silêncio. Questão 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Eu quero ficar sozinho, não me amola, não, eu quero ficar sozinho, não quero ficar com ninguém perto de mim. Não quero. Isso me faz bem. Aí a pergunta isso também é justo, né? Eu me isolar porque eu gosto? Porque eu não quero ninguém comigo? Vamos ver a resposta que vamos ter. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém? Não está na lei de Deus, minha gente. Isso não é da lei de Deus que a gente fique sozinho, isolado. Não. Deus precisa que nós ajudemos os filhos dele. E precisa que os filhos dele nos ajudem também. Percebe? Então, nós estamos nessa levada de um ajudar o outro. Para nós fazermos esse estudo aqui, depende de tanta gente, né? Dependemos daquele que criou a plataforma, dependemos daqueles que criaram as imagens, né? Catalogaram as imagens, daqueles que criaram um sistema de exposição dessas imagens, dependemos da internet, dependemos de quem cuida disso. Nossa, mas um depende do outro, não tem como. Então, insulamento não funciona. Isso não pode dar prazer. Né? Isso pode ser, muitas vezes, egoísmo, orgulho, né? De estar presente perto de outras pessoas. Questão 770. O que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Eu não sei se você está observando,
Mas Allan Kardec, ele insiste nisso. Por que ele insiste? Porque tem muita gente que quer viver assim. Tem muita gente que acredita que esse insulamento é válido, útil para ele. Então, Allan Kardec está o tempo todo batendo nessa tecla do insulamento, né? E do voto de silêncio, como nós vamos ver ainda mais tarde. Né? Então, ele fala que é um duplo egoísmo. Né? O egoísmo dele pessoal e o egoísmo dele não ajudar o mundo. Não é? Vamos para a ANA 770A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Então é ruim ficar sozinho, mas eu vou botar isso como provação. Antigamente existiam, né, essas ideias, né, de você se mortificar. Isso era complicado. Né? Auto-mortificação. O jeito se machucava, se retalhava todo. Sangue corria, né? Para ele se penitenciar. Não é o corpo que tem que penitenciar, é ele, né? Então não é mortificando o corpo, sim modificando as atitudes, modificando o espírito. Aqui também, né? Mas não é meritório fazer isso para eu poder me espiar, né? Vamos ver a resposta, né? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação, evitando o mal aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. A lei de amor e de caridade é a principal lei, né, que nós precisamos cumprir, essa caridade de auxílios mútuos, esse amor, essa doação plena de fazer o bem sem pensar em troca, em recebimento do bem que se faz. Então, assim, a pessoa, se o hidrogênio e o oxigênio ficarem querendo ficar sozinhos lá, não me busca que eu não estou afim, a gente não teria água, né? E assim outras combinações também. Olha, isso é bem complexo, né? Isso é bem sério. Que pensar, questão 771 agora, que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Aí é outra história, né? A gente vai ver que a resposta é outra. Olha, esses se elevam, rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. Então, ele está ajudando, ele está trabalhando, ele não está insulado. Né? Ele está naquela tarefa de promover o bem geral. E dos que buscam no retiro a tranquilidade, que certos trabalhos reclamam. Kardec volta a primeira pergunta lá. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esse não se insula da sociedade, porquanto para ela trabalha. Né? Então, ele precisa fazer um trabalho. E aí ele vai para um lugar mais sossegado para fazer o trabalho. Não, está tudo bem. Né? Isso não é retraimento absoluto. Ele está buscando uma forma de fazer melhor o seu trabalho. Agora, é claro, né, minha gente? Tudo tem limites. Nada em excesso. Não é assim que nós aprendemos? Nada em excesso. Tem pessoas que fazem excessos com isso. Eu já vi filme de escritora, né, que queria escrever um livro e ela vai para um lugar praticamente isolado, né? Pouca vizinhança. Ela não consegue escrever uma linha. Porque os perigos ali são tantos que ela tem que cuidar mais da sobrevivência dela do que do trabalho que ela foi realizar. Então, isso aí você tem que analisar. Não buscar excessos em nada. O que nos prejudica é o excesso. Né? O excesso é muito sério. O que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Não tem o voto de silêncio? Aí, a gente sabe disso. Né? Conventos aí tinha muito isso. A resposta: perguntai antes a vós mesmo
se a palavra é faculdade natural e porque Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe otorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então, eu não vou ficar no silêncio para quê? Já pensou? Se uma pessoa que tem um conhecimento imenso de alguma, de alguma ciência dessas aí, de alguma filosofia, entrar em silêncio, ele vai privar o outro de conhecer o que ele sabe. Então, isso é uma coisa muito estranha. Agora, ficar em silêncio é bom. Não permanentemente, né? Como voto de silêncio é complicado. É muito complicado. Às vezes, eu tenho que silenciar para reflexões. E esse silêncio, ele pode ser imposto a mim, pela minha encarnação. Eu posso nascer surdo, né? Se eu nasço surdo, eu não consigo articular palavras. Então, tenho que ficar mais em silêncio. Mas, mesmo assim, solto sons. Então, se eu estou forçado a não falar por questões de deficiência física, é bom que eu reflita mais, que eu pense mais, que eu me aprimore mais. Agora, eu não vou fazer um voto de silêncio. A partir de agora, eu não converso com mais ninguém. Estou em absoluto silêncio. Isso aí é condenado. Você vê que a espiritualidade não aceita isso, né? Definitivamente. Tá? Kardec fala, o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Tá aí. Então, meu amigo, minha amiga, se alguém comentar com você, falar com você a respeito de voto de silêncio, presta atenção. Fala isso para ele. Olha, isso não vai resolver problema nenhum. Eu vou privar as pessoas de se progredirem por aquilo que eu sei. Né? Pensa, se alguém quer fazer esse voto de silêncio, qual é o objetivo principal? Você vai ver que é orgulho e egoísmo. No fundo é isso. Ele não sabe, mas é isso. Agora, nós vamos falar sobre laços de família. Tá? É muito complexo esse negócio, está lá na lei da sociedade, né? E nós precisamos muito pensar nisso. Colocamos essa figura tão suave, né? De uma avó com uma neta. Que coisa bonita que é isso, né? E os dois conversando, são gerações diferentes, mas que cada uma contribui para com a outra. Por exemplo, essa menininha, ela está ensinando para a avó dela que na outra encarnação ela vai ser jovem que nem ela. E essa senhora está ensinando para essa menina que ela um dia vai ficar também da idade dela, trazendo muitas experiências da encarnação. Então isso é fantástico, né, gente? Muito, muito, muito lindo. Nossa. Então vamos lá. A família é instituição divina com planejamento que antecede esta vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. O nosso reencontro com o passado é inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Então, está aí. A proposta da família, né, é essa harmonização de grupo. A gente já falou no princípio, né? Que a sociedade tem como base as famílias. Então, essa família tem que estar pronta, tem que estar junta, tem que estar entrelaçada, né? Tem que estar nesse sentido superior de que cada um dos seus membros cresça nessa relação. Mas, assim, às vezes a gente vê pessoas, né, que são completamente alheias a isso. Se escondem em seus quartos, né?
Às vezes o filho ou a filha se prenda, se tranca no quarto, não participa do contexto familiar, nem para almoçar junto, nem para, sabe, fica ali. Às vezes sai, vai à aula ou algum outro lugar, chegou, trancou no quarto. O quarto é o mundo dele. Não interessa a família. Isso, meu amigo, minha amiga, isso traz consequências graves para a sua psique. A pessoa que faz isso, ela se estiola, ela se agrupa nela mesma num contexto não favorável, porque ela não troca experiências. Lembra quando a gente falou que quando eu interajo com o outro, eu estou saindo do meu universo. Se eu levo o bem do meu universo, eu trago o bem de fora para mim. E se eu fico preso no meu universo, só o lado de fora não me interessa, então eu vou viver só as coisas que estão no meu universo, que ainda é um universo muito, muito no início. Você imagina aquela partícula do início do universo, que ela depois se vai se multiplicando? Imagina se nos primeiros 100 mil anos, né, de evolução do universo, se aquela partícula parou ali. E as galáxias que foram construídas depois? Não iriam acontecer. Assim, aquela pessoa que se prende nela mesma. Ela não permite que o futuro aconteça para ela. Sabe? Então se isola. Isso é ruim, muito ruim. É uma prisão que ela se determina a cumprir. Chico Xavier, né, através do Emmanuel, escreveu isso aí, olha. E quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Porque ali estão as pessoas que nós precisamos, sabe, gente? Ali estão todos aqueles que precisamos conviver o tempo todo. São pessoas que nós não soubemos respeitar lá no passado e agora elas voltam para nos, não é cobrar, né? Mas para compartilhar conosco o momento futuro que nós fazemos nesse presente. Então, no futuro, nós seremos irmãos, amigos, fraternos, seremos. Mas temos que começar aqui. Então, tem gente que fala, não suporto minha família é isso, minha família é assim, assado. Seja você o esteio, então. A tua mãe tem ideias estranhas, ela viaja muito, não está nem aí para você, que você esteja aí para ela. Porque vai chegar um momento em que ela vai precisar de você. Ou seu pai, né? Quem quer que seja. Sua irmã ou seu irmão são pessoas completamente alheias ao teu mundo. Mas então leve o melhor do seu mundo para eles. Naqueles momentos que a dinâmica da vida te dê essa chance. Vai haver aquele momento. Né? Então, naquele momento, não leve o pior de você. Suas brigas, as suas reclamações, suas queixas. Leve o melhor de você. Conta uma coisa bonita que você aprendeu, um momento bonito que você viveu. E assim nós vamos trazendo o bem para dentro de nós, para dentro da nossa casa. Mas é preciso que todos partilhem disso. Como diz aqui o nosso mentor Emmanuel, né? A construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Eu tenho um cuidado muito grande, eu não sei o que você pensa disso, eu tenho um cuidado muito grande quando eu leio textos da espiritualidade, como o caso Emmanuel. Eu tenho muito cuidado, sabe por quê? Porque a visão do ser espiritual, do ser desencarnado na dimensão do Emmanuel, é muito maior que a minha. Então, por mais que eu tenha conteúdos, por mais que eu tenha conhecimentos, mas olha, o conhecimento deles é maior, bem maior. Eu preciso, então, parar para ouvi-los. Não é assim, quando o mestre chega, o discípulo não assenta para ouvir? Então, quando eu leio um texto assim, da espiritualidade, eu fico meio receoso de querer dar opiniões. Então, eu pego o texto e vou analisar o texto. Então, se aquilo ainda não faz parte do meu conteúdo ético-moral, eu vou tentar fazer que aquilo aconteça em mim. É assim também nas famílias.
Às vezes, um irmão, uma irmã, o pai ou a mãe, os filhos, estão dando uma mensagem espiritual mediunicamente, a gente não percebe isso. Às vezes a pessoa está falando uma coisa ali que é mediúnico, e a gente quer conviver com os santos, né, com os anjos, sendo que o santo e o anjo estão dentro da nossa casa, a gente não está percebendo isso. Sabe, essas coisas nós temos que analisar, viu, gente? Porque Deus é maravilhoso demais para nos deixar à deriva aqui, como a gente pensa que ele deixa. Né? Então, a doutrina espírita alargou nossos horizontes para além da vida física e revelou-nos a vida do espírito imortal, impulsionados pela lei do progresso. Impulsionados pela lei do progresso, somos submetidos a vivenciar diferentes experiências no plano físico, nas mais diversas situações, para a aquisição do conhecimento da mais elevada moral. Você vê, a espiritualidade, isso aqui é um texto, né, de um livro espírita. Então, a espiritualidade, ela está sempre nos colocando isso. Olha, está vendo esse horizonte aí? Então, não fique preso dentro do seu mundinho. Né? Alarga teu horizonte, para que você entenda o que é o espírito, que o espírito é imortal e que ele necessita, né, para progredir dessas vivências, dessas experiências no plano físico, nas mais diversas situações. Porque é aí que nós vamos conseguir conhecimento, elevando a nossa moral. E às vezes o nosso mestre está dentro de casa. A nossa mestra está dentro de casa. Seja ele tranquilo, ou ela tranquila, ou não seja assim. Seja até bravo, né? Aquelas coisas esquisitas, mas são mestres. São pessoas que estão nos ajudando a crescer. Veja que isso é importante de sabermos, né? Impossível progredir sem reencarnar. E a alma que reencarna vem do mundo espiritual para progredir. Hoje, temos informações suficientes para que possamos conhecer o objetivo da família, a origem da sua formação e a sua finalidade. Então, hoje nós temos esses conhecimentos que nos alargam esses horizontes da importância da família. Quando a gente estuda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, parece que no capítulo 4, não, honrar pai e mãe, que a Kardec vai falar da família espiritual, família corporal, ou seja, além da família corporal, nós temos a família espiritual. Então, é um conjunto muito grande. Deus colocou os seus filhos em grupos familiares que reencarnam ou não, mas são da mesma família espiritual. Então, é preciso ter esse contexto, esse sentimento de família, porque isso foi estabelecido por Deus. Se eu não tenho esse conhecimento, esse sentimento de família, eu vou ficar à deriva até a hora em que eu entenda a necessidade disso. Então vai sair um barco. O barco tem 50 pessoas. Aí eu não gosto daquelas pessoas que estão no barco. O que eu faço? Eu vou pular do barco, vou ficar à deriva no mar? No oceano? Isso não é racional? E tem gente que faz isso. Ele está no barco da família e ele abandona o barco da família. Né? E aí fica à deriva. Né? Fica à deriva. Querendo entrar em outras famílias que não são a parte essencial para aquele momento, estar com ele. Cuide da sua família, cuide de você na sua família, tá? Deus, o Pai Nosso, conhecendo profundamente a fragilidade dos seus filhos e os perigos que o egoísmo oferece para o nosso progresso, criou um mecanismo para nos auxiliar a combatê-lo. Deus criou a família, onde a proximidade física e os laços de afetividade trabalham na destruição desse vício. Então, a gente tem que pensar que somos frágeis, minha gente. Nós somos frágeis, nós não somos assim, essas pessoas tão fortes que podem encarar o mundo de peito aberto, não. Nós precisamos de escudos, proteções, precisamos de afetos que nos sustentem. E esses afetos, quase sempre,
ou sempre estão na família. Ah, mas eu tenho uma pessoa na minha família que não sei o quê. É um afeto do seu passado que foi encoberto, que você precisa voltar a ser afeto para ele e ele para você. Então, cuide disso. Mas não foi à toa que você nasceu perto dele. Você renasceu ao lado dele. Afetos, meu amigo, uma vez construído, ele nunca mais acaba. Agora é preciso dar potência para esse afeto. Né? Tem hora que a gente põe umas capas estranhas lá no afeto, que a gente fica com raiva da pessoa, fica inimigo. Aí você põe uma capa lá. Capa da bruxa. Ela é tecida com 2 fios. Um chama mágoa, outro chama ressentimento. Tem gente que amarra isso ainda com o fio do ódio, do rancor. Né? Então tem que tirar isso. Porque enquanto você não tirar isso, você não progride. Os nossos desafetos precisam voltar a ser nossos afetos. Porque só é desafeto porque foi afeto. Né? Ninguém fica com raiva de ninguém à toa. Ou do desconhecido. Na busca do progresso e da evolução, é indispensável reencarnarmos quantas vezes forem necessárias. E para este retorno ao mundo material aconteça, para que esse retorno ao mundo material aconteça, necessitamos adquirir um novo corpo físico, que somente será possível através da união de um óvulo com espermatozoide, dando início à formação do feto que, desenvolvendo-se, nos colocará de volta ao palco da vida aqui. Nós temos que refletir o seguinte: precisa do óvulo e precisa do espermatozoide, precisa, senão não tem nascimento, ou renascimento. Então, o que você tem que pensar? O que você tem que deduzir disso? Respeite teu pai e tua mãe. Respeite. Porque foi essa união que fez você construir o seu corpo. Senão, você não viria. Você está entendendo como é que isso é muito grave, muito sério, e a gente tem que estar atento a isso? Muito atento. Essa questão de família, minha gente, tem que ser analisada com muita profundidade, né? Portanto, já chegamos ao mundo físico devendo gratidão aos nossos pais biológicos, pela oportunidade do regresso, como nos ensina o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Né? Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Eu falei capítulo 4 e 14. Né? Então, olha que legal. Que informação. Então, nós somos espíritos, certo? E precisamos do espermatozoide e do óvulo, para que eles se unam, formando ovo zigoto, para que aí passe a ser embrião e forme o meu futuro corpo. Então, tudo começa com a família. Né? O meu retorno começa na família. Isso é por acaso? Né? Ou você tem uma outra proposta melhor que isso? Apresente a Deus, então. Então, meu irmão, se a sua mãe, se o seu pai causa algum aborrecimento a você, tente entender com eles, porque se não fosse eles, você não estaria aqui. Ainda tem mais. Se não fosse eles não querer abortar você não estaria aqui. Agora, se eles quisessem abortar você não estaria. Você só está aqui. Eles quiseram você e não abortaram você. Isso já é para você ser grato a tua encarnação toda e tentar cumprir um dever próximo a eles. Quem sabe é você que está criando situações difíceis nesse relacionamento, né? O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para com os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra,
a fim de lhe servir de prova. Então, às vezes, né, tem uma questão do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta assim: pode um espírito que não tem ligação com aquela família pedir para encarnar ali, no sentido de progredir, porque aquela família é do bem, progride? Aí eles falam que sim, que isso acontece. Então, às vezes, você tem aí um filho, uma filha, meio diferente dos demais. Pode ser um espírito que pediu para nascer na tua casa para ele aprender com você. Então, em tudo existe o amor, né? Existe a proposta divina do amor no campo da família, em todos os campos, mas da família principalmente. Ah, minha gente, é muito sério. Sabe, quando eu entro numa casa e, por exemplo, tem lá o quarto dos pais, né? Tem o quarto dos filhos. Quando eu vejo o quarto dos filhos, aquela colocação ali, quarto do menino, diferente do quarto da menina, quando eu vejo aquilo, eu sinto uma emoção, sabe? É o cadinho doméstico, é o cantinho da família acolhendo aquele espírito que precisa progredir. Pensa nisso. Faça disso um elo de paz, de harmonia entre vocês, se é que não existe. Faça disso, ela. Já pensou, menina, o teu quartinho todo lindo, né? Todo bonito. Menino, o teu quarto todo bonito, do jeito que você gosta. Quem te ajuda nisso? Quem te ajudou, se você já é jovem, né? Mas quem te ajudou naquele passado? Ah, mas meu pai é isso. Esquece o seu pai, se ele é ruim, se ele é bom. Entenda que ele é teu pai, tua mãe. Sem eles você não estaria aqui, não. Podia até renascer, mas numa outra família que não ia te dar aquilo que eles te deram. Por quê? Porque às vezes não existia o afeto que unisse vocês. Preciso refletir muito, né, gente? Muito. Para a gente não cometer injustiças, tá? No livro Constelação Familiar da Joana de Ângeles, nós vamos encontrar esse texto. Olha, esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positivo ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidade a cumprir juntos constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Olha, eu gostei muito desse texto, por isso que eu coloquei ele aqui. Então, a gente precisa saber perdoar, né? Precisa entender que se uma ofensa nos foi dirigida por um membro de família, a nossa ação imediata é a do perdão, para que a gente possa progredir juntos. Depois você volta e leia de novo esse texto, tá? A família é um meio que Deus criou para que o espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e, assim, desenvolver-se mais rapidamente. Eu fico vendo essa figura aqui, né, desses pais com essa criança. Imagina o afeto envolvendo esse quadro, se a gente pudesse retratar aqui o afeto, né, que envolve esse quadro, gente, que coisa bonita. Esse halo, né, de luz que existe aí. Isso tem que continuar o tempo todo, né? Mesmo os primos, né, as primas, os tios, os avós, todos eles viveram coisas semelhantes. Então a gente junta aqueles momentos bonitos que nós vivemos na nossa casa, e se nós estamos numa mesma família de agregados também, então nós vamos retratar esse bem maior que nós recebemos quando chegamos, para fazer com que aquele bem maior multiplique. Então, se todo mundo levar o seu bem maior, imagina como fica essa família. É assim, será assim no futuro, que nós podemos começar desde já, né?
Então, na questão 773, por que que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que esses não mais precisam de cuidados? Então, o porquinho aí está amamentando. Daqui a pouquinho a mãe larga ele para lá, porque não tem mais, né, não precisa mais ficar com ele, já deu o que ele precisava, o que ela podia dar. Resposta: os animais vivem a vida material e não a vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Isso no reino animal. No nosso reino hominal é diferente, né? Então, vai acontecer que essa questão do instinto de conservação, do moral, do amor que une, né, mãe, pai e filhos, vai continuar. No animal, não, porque ela vai agora cuidar dos outros que estão vindo. Então, ela vai sempre ter esses bebezinhos, né? O pai e a mãe talvez não. E a gente vai colocar aqui um texto, né, para já encerrando o nosso estudo de hoje. Torna-se urgente o despertar do ser para o conhecimento da sua realidade espiritual, para que possa compreender que as situações difíceis dentro e fora do lar não são castigos e, portanto, não existem vítimas da criação divina. São situações geradas por nós mesmos, espíritos imortais em trabalho de aprendizado e evolução, e existe sempre uma finalidade útil para todos os desafios que vivenciamos. As experiências na trajetória física transformam-se em lições de sabedoria para tornar mais fácil a ascensão do espírito, para que, inclusive, ele possa ultrapassar os limites de progresso em que se encontra. Então, tudo é para o nosso progresso. Tudo. Todas as aflições poderiam ser vivenciadas dentro de outro clima, caso o amor fosse escolhido como guia e roteiro. Somente o amor dispõe de recursos valiosos para que possamos enfrentar as situações penosas que se avolumam em nosso caminho. Somente o amor nos oferece os recursos poderosos da paciência, coragem, perseverança, perdão, compreensão e confiança em Deus. Então, meu amigo, minha amiga, pense nisso. Somente o amor pode nos fortalecer nessa vivência em família, para que seja uma vivência harmônica. Muito obrigado por você estar aqui conosco em mais esse estudo. Estamos encerrando, agradecidos a Deus por mais esse momento juntos. Cuide da sociedade que você vive, cuide da família que te acolhe e viva em paz. Aprendendo sempre, construindo sempre, porque você é divino, você vem de Deus, você é luz, você veio da luz. E não pode deixar que as trevas penetrem o seu coração e a tua mente. Seja luz. Muita paz. Até o nosso próximo encontro.